No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. A gente vai falar sobre a agenda da CUT, eventos que a CUT participou e promoveu nos últimos dias. A gente vai falar sobre o caso de Curitiba, em que um homem cortou as cordas do equipamento de sustentação dos funcionários que faziam a limpeza de uma fachada de um edifício, de um condomínio em um bairro nobre na capital paranaense. O Jornal da CUT começa agora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Bom, a gente começa então falando sobre as atividades da CUT, né? A CUT fez essa semana, retomou na verdade em um painel os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. O objetivo principal foi, a partir de agora, começar a executar as recomendações feitas pelo relatório finalizado pela comissão em 2015, que pedem reparação coletiva aos trabalhadores e trabalhadoras perseguidos pela ditadura militar. O debate Ditadura Nunca Mais, a CUT na luta por memória, verdade, justiça e reparação, foi realizado pela Secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos nesta terça-feira, dia 26, e marcou a retomada, então, dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade da Central Sindical da CUT. A Jandira Uehara, que é secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, afirmou que o objetivo é, então, executar as recomendações, como a gente disse agora, feitas pelo relatório que foi finalizado em 2015. Disse ela: queremos entrar com um pedido de reparação coletiva nas nossas bases sindicais. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, por exemplo, já está se movimentando nesse sentido. Em abril, no dia 23, faremos um novo seminário com os sindicatos da CUT para discutir pedidos de anistia e reparação coletiva pelas empresas, disse Jandira Uehara. O encontro também marcou os 60 anos do golpe militar de 1964, que serão completados no dia 31 de março, data que jogou o país sob um regime político totalitário, autoritário, antidemocrático por 21 anos. O ex-deputado federal e ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, José Genuíno, que lutou na guerrilha do Araguaia e por isso foi preso e perseguido pela ditadura, afirmou durante o evento que a essência do golpe foi a relação capital e trabalho. Ele ocupou a segunda mesa de discussão do debate e fez um panorama do que representou o golpe de 64. Genuíno disse o seguinte: o capitalismo brasileiro não fez uma revolução pela burguesia. O processo aqui é de acomodação, de conservação. Antes de 1960, o Brasil vivia um período de movimentação de massa e essa reacomodação precisava de um regime político que foi a expressão da ditadura militar. O golpe, então, foi de classe, feito pela burguesia e pelas empresas, mas o regime político foi o militar, com as Forças Armadas como elemento central. Participaram também outras personalidades, por exemplo, Jana Silverman, que é professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, o FABC, uma das responsáveis pelo relatório final da Comissão Nacional da Verdade da CUT. Ela afirmou que hoje não temos mais as salas de tortura, mas temos as fake news e o assassinato da imagem de políticos e figuras da esquerda. Para ela, a tarefa do movimento sindical nesse momento é não permitir que a esquerda, em geral, coloque a pauta das reparações da ditadura em segundo plano, como foi feito em 2014. Disse ela, o tema foi subestimado não pelo governo da época da ex-presidenta Dilma Rousseff, mas pelo campo democrático e deu no que deu. Ela diz, obviamente, a respeito de todos os acontecimentos que vieram na sequência, né, como o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, a tomada do poder pelo ilegítimo Michel Temer, que abriu as portas para que o fascismo de Bolsonaro tomasse conta do poder no Brasil, enfim, tudo que a gente sabe, né? Outra personalidade que participou desse debate foi o ex-ministro dos Direitos Humanos no governo Lula, tanto no primeiro mandato quanto no segundo, Paulo Vanucchi. Também presente no evento, ele se mostrou otimista com a retomada da Comissão Nacional da Verdade à luz dos julgamentos envolvendo as pessoas que planejaram e as que tentaram executar a tentativa de golpe em janeiro de 2023, que é justamente o que a gente está falando, né? Consequência desses ataques antidemocráticos ao longo dos últimos anos. Disse Paulo Vanucchi que a sociedade e o governo estão mais porosos a esse tema nesse momento. É uma oportunidade que não devemos desperdiçar. Estamos vivendo um período crucial para a democracia. Ou defendemos ela sem concessões, ou podemos vê-la escorrer pelas mãos mais uma vez.
Ainda na esteira dos eventos realizados pela CUT essa semana, também no dia 26, na parte da manhã, também na Central Única dos Trabalhadores, na sede em São Paulo, sindicalistas de diversos países e representantes do governo brasileiro debateram a construção de um modelo de planeta mais sustentável com igualdade e justiça social para os trabalhadores e trabalhadoras. Foi a reunião, o lançamento, na verdade, do L20, o Labor 20, que é um grupo que reúne sindicalistas, ou organizações sindicais de vários países, inclusive do Brasil, encabeçados pela CUT, pelas centrais sindicais, para trabalhar paralelamente ao G20, que vai se reunir em junho deste ano no Brasil. Eles se reúnem paralelamente para discutir todos os temas sob a ótica dos trabalhadores. É preciso um novo contrato social, é isso que defenderam os representantes da CUT, das centrais sindicais brasileiras e do exterior, nesse debate que se chamou Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável através de um novo contrato social. Quando se fala em contrato social, na verdade é a relação entre a sociedade e o Estado. O papel do Estado, qual é o papel do Estado em relação à sociedade, em especial a classe trabalhadora. O Grupo L20, então, representa os interesses da classe trabalhadora, reunindo os sindicatos globais que têm justamente essa missão de debater temas econômicos mundiais e direitos sob a ótica dos trabalhadores. E é responsável por apresentar e defender as preocupações relacionadas ao emprego, a direitos trabalhistas, as condições de trabalho justas, também questões ambientais, nas discussões do G20. Notícias. O Jornal da CUT fala agora sobre um caso terrível que aconteceu lá em Curitiba. Um morador de um condomínio de um bairro nobre da capital paranaense foi preso em flagrante. Isso aconteceu no dia 14 de março, depois dele cortar a corda de segurança de um trabalhador da limpeza. Aconteceu no dia 14, mas o caso veio à tona só agora porque o Ministério Público divulgou e denunciou o homem por tentativa de homicídio. O crime ocorreu num bairro chamado Água Verde, que é considerado bairro nobre lá em Curitiba. O suspeito, segundo o Ministério Público, morava na cobertura do edifício. A situação só não se transformou numa tragédia por causa do dispositivo de segurança que usava o trabalhador, o que acabou evitando que ele caísse. Essa pessoa, esse morador, está preso preventivamente, portanto não tem data para sair da cadeia. Segundo reportagem da Capital, durante o interrogatório, ele permaneceu em silêncio, alegando não saber os motivos de ter sido conduzido à delegacia. Esse caso chama atenção porque expõe a face da discriminação e mostra os riscos aos quais os trabalhadores e trabalhadoras estão expostos todos os dias. O Márcio Killer, que é presidente da CUT Paraná, inclusive a gente ouviu ele, o Gibran Mendes, na verdade, que é o nosso correspondente lá no Paraná, ele ouviu o Márcio Killer, que disse que é um absurdo, e aí estarrecedor o descaso, na verdade, com a vida dos trabalhadores que se oferecem para profissões mais arriscadas. Antes da gente ouvir o Márcio, só dar aqui a opinião do advogado trabalhista, doutor em Direito e assessor jurídico da CUT Paraná, o Ricardo Mendonça. Ele diz que é preciso apurar e punir o responsável pelo crime, mas que choca e deixa a gente indignado a tentativa de homicídio de um trabalhador que no exercício da sua profissão foi vítima da ação criminosa de um morador de uma cobertura em Curitiba que, por motivo não sabido ainda, não esclarecido, na verdade, cortou a corda de segurança que o trabalhador usava para exercer sua função. A conduta se configura como crime, precisa ser apurada e o responsável devidamente punido com o rigor da lei e com o devido processo legal. O advogado disse também que há um evidente ingrediente de ódio de classe nesse caso. E aí é que chama a atenção, Obviamente é um morador rico, de um bairro rico, de um prédio rico, que se incomodou com os trabalhadores que estavam fazendo a limpeza da fachada do prédio, se sentiu invadido por algum motivo, o que se comenta, inclusive na vizinhança, lá testemunhas falaram isso, que ele se incomodou porque as cordas estavam na frente da janela, ou enfim, segundo ele, invadindo o apartamento dele, ele foi simplesmente lá e cortou a corda. Então o advogado Ricardo Mendonça disse o seguinte: o ódio de classe fica estampado na conduta de alguém que enxerga nesse trabalhador um subcidadão, alguém indigno de viver, que está ali para lhe servir da maneira como ele quer, sob pena, inclusive, de ser punido com a perda da vida, caso contrariado. A gente vai ouvir agora, então, o presidente da CUT Paraná, o Márcio Killer, que fala sobre isso, Ele expressa toda a indignação em relação a esse descaso, a esse tratamento, a essa discriminação com a classe trabalhadora, com os trabalhadores. Vamos ouvir.
É um absurdo estarrecedor o descaso com a vida daquelas trabalhadoras e trabalhadores que se oferecem para profissões mais arriscadas, como nesse caso. Não podemos deixar isso passar como se não fosse nada. Isso, no mínimo, é ódio de classe fomentado todos os dias por veículos de notícias reacionários de extrema-direita, que acabam normatizando essas práticas de atentado à vida dos outros, pura e simplesmente porque discordam de algo ou porque tem algo em seu ambiente sendo supostamente invadido, como no caso das cordas de segurança precisarem estar naquele local de moradia desse desequilibrado. Ele as tirou de lá, cortando-as, simplesmente sem um mínimo de empatia com o trabalhador que lá estava pendurado desempenhando uma tarefa, como eu disse, é estarrecedor, absurdo. Bom, e assim a gente termina então essa edição do Jornal da CUT. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.